Então, o que quer dizer o princípio da unidade? Quer dizer que eles são chefiados por um chefe, ok? Eles são chefiados por um chefe. Indivisibilidade. O que quer dizer a indivisibilidade? Quer dizer que a pessoa do defensor público, ele é indivisível, ou seja, se tem um defensor público, o Joãozinho está aqui, ele vai numa audiência, ele tem que ir nessa audiência aqui, ele tem que ir nessa audiência aqui no fórum, porém ele sofre um acidente do carro, aí ele liga pro camarada dele e ele fala, pô, cara, você já tá aí, faz essa causa aí pra mim, ok? Faz aí, o cara vai falar, ok, pronto, acabou, a Defensoria Pública ela está representada, ela não é representada pelo professor Ricardo Oliveira, ela não é representada por nenhuma pessoa, ela é representada pelo defensor público, é ele que representa, por isso que tem essa indivisibilidade, ok? Agora vocês viram o meu dote para poder desenhar, né? Agora vocês viram o quanto que eu desenho bem. Mas vamos lá. Vamos dar o prosseguimento aqui. Sobre a independência funcional, é basicamente no que eu já falei. A qual dos poderes a Defensoria Pública está vinculada. Se tiver uma pergunta dessa aqui na prova, talvez a pessoa vai jogar ali poder executivo. Ah, já que ele faz a defesa, poder judiciário, nenhum. Ok? Aqui, ó, nenhum. Ela não está vinculada a nenhum dos poderes. Ela tem autonomia. Ela goza dessa autonomia. Ok? E essa parte dos princípios aqui, ela está prevista lá no parágrafo 4º. É só você ir no parágrafo 4º que você vai ver esses princípios. De posse nisso, eu quero fazer agora com você aqui para que a gente possa dissecar as partes mais importantes do artigo 134 e aqui a gente fecha sobre a Defensoria Pública. É só isso aqui que a gente bateu agora. Ela é uma instituição permanente. Então, cuidado, porque em várias provas já vieram falando que era igualzinho o que eu falei lá no Ministério Público, que era uma instituição transitória, temporária, não. Ela é uma instituição permanente. Mas o que eu tenho de característica da Defensoria Pública? Ela é essencial à função jurisdicional. A função jurisdicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o réu, se uma pessoa ali não tem um advogado, ela não constituiu um advogado, e se o defensor público não está presente, é nulo o processo, ele vai ser nulo, ele é vicioso, porque é uma função essencial à justiça. Tem que ter o defensor público, tem que ter o juiz, tem que ter o promotor, tem que ter o defensor público. O defensor público é uma função essencial à jurisdição, é essencial à jurisdição do Estado, ok? Então, o que no caso, essa função essencial é por quê? Porque ele vai defender o quê? O regime democrático, ele vai orientar a parte jurídica, ele vai promover os direitos humanos, ele vai fazer a defesa de todos, então ele vai garantir os direitos individuais. Então, quando você pega esse artigo 134, essas duas partes aqui são as que são batidas em provas, mas foque nisso que eu falei das outras coisas, ok? Vamos agora falar rapidamente de quem? Da advocacia, ok? Está no artigo 134. E ela vai ser rápido, não tem o que a gente ficar aqui inventando. Ela está no artigo,
133 da nossa Constituição Federal. E o que diz o artigo 133? Ele diz assim, ó: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, a primeira coisa importante que nós vemos aqui é que o advogado, ele é o quê? Ele é indispensável ele é indispensável para a função da justiça. Cuidado, que aqui não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque o HC, o habeas corpus, ele não precisa de um advogado. A própria pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, analfabeto, criança, qualquer pessoa pode fazer, pode impetrar um HC. Cuidado que a questão também da Justiça do Trabalho, lá na Justiça do Trabalho, tem alguns casos ali que são exceção, mas não foque na exceção. Saiba só que tem a exceção. Se na sua prova falar que de nenhuma maneira pode se dispensar um advogado, está errado, porque no HC pode, ok? Mas esse aqui é um princípio que rege dentro do judiciário, dentro ali desse órgão ali do judiciário, de julgamento. Tem que ter a figura do advogado. Ele é indispensável. Mas o que é que nós podemos bater aqui sobre o advogado? Sobre a inviolabilidade. Isso aqui são coisas que, infelizmente, vai mudando constantemente. Então, eu posso estar passando uma coisa para vocês aqui e amanhã eu já ter que atualizar para vocês sobre esse material, porque fica essa bagunça de estar toda hora modificando entendimento, modificando pensamento, isso prejudica demais o concurseiro. O advogado, o que é essa inviolabilidade? O advogado ele tem essa inviolabilidade no escritório dele, ok? Então, ele tem essa questão do réu poder contar, inclusive confessar que assassinou, e ele não precisa falar isso para ninguém. Ele tem esse sigilo ali do cliente advogado, beleza? Mas, olha só, preste atenção que o advogado ele pode ter acesso aos autos já documentado lá na fase do inquérito policial. Não vou adentrar muito nesse mérito aqui, mas anota aí, o advogado, ele pode ter acesso aos documentos, né? Ali é tudo que teve nos autos que já foram documentados. O advogado pode ter acesso aos autos lá no inquérito, ok? Aos autos, tudo que tem ali nos autos do inquérito, das coisas, vou botar aqui para você entender, das coisas já documentadas. Como assim, professor? Imagina aqui que o delegado ele está precedindo ali o inquérito policial, ok? Dentro do inquérito policial, ele já pegou alguns documentos e colocou ali nessa fase aqui do inquérito policial, que a fase é um procedimento, aqui não é nem um processo ainda. O advogado, ele pode vir aqui, ok? Não precisa, inclusive, ele não precisa nem ser o advogado do réu, ou ali no caso do indiciado, ele nem precisa ser advogado do indiciado, salvo ali se tiver segredo de justiça, mas o advogado ele tem esse acesso, vai lá, ele solicita o inquérito, eu quero ver o inquérito, e ele vai lá ver as coisas que já foram documentadas. Por exemplo, se aqui o delegado ele solicitou uma autorização, uma escuta telefônica, tem ali uma escuta telefônica, e o juiz aceitou, mas ainda não foi feito, não está ainda no inquérito policial, ele não tem como passar isso para o advogado. Porque se você passar isso para o advogado, ele vai virar para o cliente dele e vai falar, ó, cuidado aí que você está grampeado. Cuidado que você vai falar. Então, coisas futuras, ele não tem acesso. Agora, o que já foi documentado, ele tem acesso, ok? E uma outra coisa, talvez aí quem já se formou há bastante tempo
já não sabe isso aqui, que não se atualizou, não sabe isso aqui. O advogado, anota aí, o advogado, ele pode participar do interrogatório. Ele pode participar do interrogatório do preso. Então, no caso, se o delegado ali ele for fazer o interrogatório do preso e o preso virar e falar para ele: não, eu quero fazer esse interrogatório aqui junto ao meu advogado, ok? Vem aqui para mim. Eu quero fazer o interrogatório aqui junto ao meu advogado. Eu quero a presença do meu advogado. Então, sim, não tem como o delegado chegar, não pode. Pode. O advogado pode participar do interrogatório do preso, ok? Ele pode participar. Então, cuidado que na tua prova pode vir falando que o advogado não pode participar do interrogatório, porque ali ele... Não, negativo. Ele pode sim participar. Então, cuidado só com esses pontos. Vira aqui que o artigo 133 não tem muita coisa, mas tem esses entendimentos que estão mudando, né? Que vieram mudando, que vem acontecendo. Entendimento do STF, que no caso é importante aqui, talvez mais para quem vai fazer uma prova um pouco mais pesada na parte do direito, constitucional. Aqui na parte em geral, para segurança pública, tribunais, é mais do que o suficiente. Agora, cuidado que nós temos ali, quem é advogado tem a inviolabilidade do seu escritório, não pode você entrar no escritório. É porque se eu for trazer aqui o que o Estatuto da Ordem dos Advogados fala, seria uma aula gigantesca. Por quê? Porque tem que ter a presença do representante da Ordem dos Advogados, tem que ter uma ordem judicial para que você entre no escritório de advocacia. Só que isso é focado mais aqui na parte da... Quem vai fazer a prova da Ordem dos Advogados vai estar lá na parte do Estatuto da OAB. Ele vai ver essa situação. Então, para a gente aqui, não é importante. Qual é o importante? É indispensável ao processo, é indispensável ao judiciário a presença do advogado. Cuidado que não é absoluto. Tem a parte da exceção, como eu trouxe aqui o exemplo do HC, ok? E cuidado que essa outra parte que eu falei, que o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito policial. Ele pode chegar lá e pedir vistas do inquérito policial, sendo que ele só pode ver as coisas passadas, o que já consta documentado no inquérito policial. Ele não pode saber das coisas futuras, e é óbvio, se eu quero pedir ali uma escuta telefônica e ele ter acesso a isso, ele vai se resguardar ali com o cliente dele. Então, isso aí é meio que óbvio. Então, a tudo que foi passado, ele tem acesso. Então, a parte aqui da Defensoria Pública e a parte da advocacia, nós fechamos. Vamos fazer mais um bloco para fecharmos aqui a Advocacia Geral da União, ok? Também vai ser bem tranquilo, vai ser rápido ali, para nós fecharmos esse assunto e continuarmos falando sobre direito constitucional e fecharmos o direito constitucional do básico ao avançado. Vamos fechar ponta a ponta, ok? Então, até o próximo bloco.